Chegou a hora de a gente falar de esporte aqui conosco, Maurílio Júnior. Ótimo dia para você. Bom dia, linda. Vamos começar falando das meninas do Belo, as belas que entraram em campo, já que os marmanjos não fizeram bonito, deixaram a gente a ver navios. As meninas seguem firmes. Seguem firmes. Exatamente. O Botafogo voltou, né, a treinar ontem, porque hoje vai ter a estreia na segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Vai enfrentar o São José de São Paulo. O São José, que é o atual campeão mundial de interclubes aí. Foi campeão ano passado, em dezembro, lá no Japão. Venceu o Arsenal da Inglaterra. Então o Botafogo estreia contra essa equipe na segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. E ontem a equipe do Botafogo, a gente tem imagem desse treinamento que aconteceu lá no Estádio da Graça, lá em Cruz das Armas, aqui mesmo em João Pessoa. O Botafogo que recebeu três jogadoras da seleção brasileira de futebol. Essas jogadoras vêm através de um sistema aí, o draft, que é bem comum em ligas lá dos Estados Unidos. Acontece da seguinte forma, as confederações passam para os clubes finalistas determinada cota de jogadores da seleção, dessas principais jogadoras, e aí o Botafogo, como está entre os finalistas, os 8 finalistas, recebeu 3 jogadores. A goleira Bárbara, a meia-campista Raquel e a zagueira Jéssica. A gente conversou com a goleira Bárbara. Ela falou desse momento, a Bárbara que é titular da seleção brasileira. Ela, inclusive, disputou a final do Pan-Americano. A gente acompanhou aqui pela TV Correio Record. Ela disputou essa final lá no Canadá e falou desse momento de vir para o Botafogo e também dessa sua trajetória na seleção brasileira. Vamos ver. Eu espero poder ajudar a equipe. Eu vim para dar o meu máximo. A gente sabe que o São José é uma equipe muito forte. É o atual campeão mundial, né, do Interclubes. Mas eu acredito que o time tem condições. É só expor o ritmo de jogo e conseguir colocar o placar. Jogo na seleção fazem 10 anos. Tive a oportunidade de jogar a última competição agora na final da Copa na final do Pan-Americano. Conseguimos sair com a medalha, minha terceira medalha Pan-Americano. E foi uma honra poder mais uma vez estar representando o meu país. A partida contra o São José acontece hoje às 16h30, 4h30 da tarde, lá no Estádio da Graça, em Cruz das Armas. Detalhe, o Botafogo não tem gasto nenhum com essas jogadoras que vieram da seleção brasileira. Os salários delas são pagos aí pela Confederação Brasileira de Futebol. O Botafogo só tem um gasto apenas com a alimentação das atletas e também na hospedagem. Já dá uma boa ajuda, né, Maurício? Boa ajuda, ou seja, 3 jogadores da seleção brasileira de bom nível. A goleira, eu tive a oportunidade de acompanhar esse treinamento ontem. A Bárbara é uma goleira de boa estatura, tem uma boa saída, então, ou seja, vai qualificar ainda mais esse time do Botafogo para essa partida contra o São José. O Botafogo está no grupo A, juntamente também com o Santos. E, além do Santos, também está o Centro Olímpico, 3 clubes de São Paulo e o Botafogo, representando aí o futebol no Nordeste. O grupo B tem o Tiradentes, do Ceará, o Flamengo, o Rio Preto de São Paulo e o América Mineiro. E é claro que a gente vai ficar na torcida, por afinal de contas, as meninas paraibanas arrasando no campeonato, a gente fica na torcida. Vai dar tudo certo aí, porque o Botafogo, assim, é um clube que nos últimos anos, pelo menos aqui na Paraíba, é o que tem mais investido nessa modalidade do futebol feminino. Então, quem sabe o Botafogo inicie bem essa segunda fase do futebol feminino hoje lá no Estádio da Graça. Tem também informação sobre o Hulk. A gente mostrou aqui segunda-feira um golaço que ele fez lá no Campeonato Russo. E ontem o Zenit, o clube dele, lá da Rússia, voltou a jogar agora pela Champions League, que é a Liga dos Campeões da Europa, o maior torneio de futebol do mundo. A equipe dele venceu o Gent, da Bélgica. E o Hulk, apesar de não ter feito nenhum gol, olha o detalhe aí, o zagueiro tentou dar um escorão nele, mas acabou caindo. Ele se destacou no jogo. Se destacou no jogo com 2 assistências. Não fez gol, mas foi o grande destaque da vitória do Zenit da Rússia contra o Gent da Bélgica, Liga dos Campeões da Europa. O Zenit que lidera a chave H da Liga dos Campeões. E onde o nosso jogador Hulk está brilhando. Está brilhando. Na estreia ele já tinha feito 2 gols contra o Valência da Espanha. O Hulk, que não é novidade para ninguém, se destaca lá no futebol europeu, embora há muitas críticas em relação a ele, por ele estar jogando na Rússia. É bem verdade que a Rússia, a Liga Russa, não é das mais competitivas da Europa. Mas aí, no momento que ele atua na Champions League e tem a mesma atuação, tem o mesmo desempenho que ele tem na Liga Russa, eu acho que rechaça totalmente essa perseguição, essa desconfiança sobre ele. Então, o Hulk aí detonando lá na Europa, o Zenit venceu a equipe belga. E ontem a gente falou sobre o campeonato de basquete. A seleção masculina e feminina estrearam ontem. A feminina estreou. Como é que foi, Maurício? Estreou bem a feminina. O mesmo não pode dizer. A feminina. As mulheres sempre saem bem, tá, gente? Desculpa aí os homens, mas fazer o quê? O mesmo não pode dizer do masculino, porque a gente havia até dito aqui, falado aqui, comentado sobre a dificuldade do sub-17 masculino, porque a base do sub-17 é do sub-15. Ou seja, são jogadores inexperientes, jogadores que estão disputando pela primeira vez um campeonato aí a nível nacional. O feminino venceu a Bahia
venceu por 50-49, ou seja, foi um bem equilibrado, bem acirrado. Coisa boa. Exatamente. Já o masculino perdeu para o Ceará, 70-51. As duas equipes voltam a jogar hoje. A feminina enfrenta a seleção de Rondônia, hoje às 15h30, lá em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas também, a seleção masculina vai enfrentar a seleção de Goiás, tentando aí a reabilitação no Sub-17. Arrasou, Maurílio. A gente fica na expectativa para que dê tudo certo, não só para a feminina, tá, gente? Mas para o masculino também. Até porque o masculino precisa se reabilitar hoje. Com certeza. Aconteça. Obrigada, viu, pelas suas informações. E amanhã a gente volta com o feminino, com o resultado do Botafogo aí do Campeonato Brasileiro. Fechado. Combinado, então. Até amanhã. Fechado. Ótimo dia para você.